eu vou falar para vocês especificamente a proteção na baixa tensão do ponto de vista de exigência de concessionária. Então, do ponto de vista de exigência de concessionária, há situações em que clientes do grupo B, ou seja, os clientes atendidos em baixa tensão, vão ter relé de proteção. Olha só que interessante, cliente de baixa tensão com relé de proteção. Tem situações que isso acontece e a gente vai ver quais são essas situações. E vai ver o que eu tenho que ter em termos de aquisição de sinal de corrente e tensão. Clientes do grupo A, e lembrando, clientes do grupo B são clientes, pessoal, até 75 kW. Claro que a gente tem a situação do B optante, são uma situação atípica. A gente tem os clientes do grupo A, que são normalmente aqueles clientes acima de 75 kW de demanda. Então, esse cliente acima de 75 kW de demanda, ele já é um fornecimento em média tensão, e aí tem aquele intervalo entre 75 kW e 300 kVA, que é o cliente que, na grande maioria das concessionárias, ele vai ser atendido através do que a gente chama de posto simplificado ou subestação aérea, e não são todas as concessionárias que têm esse tipo de proteção. Quando a gente tem o posto simplificado, que é a subestação aérea, normalmente o que a gente tem? A gente vai ter o elo fusível no transformador no poste, recebendo da concessionária, chega no transformador do cliente, rebaixa para baixa tensão, desce para a mureta e aí a gente tem a medição na baixa tensão do cliente. Então, posso ter proteção na baixa tensão quando eu tenho subestação aérea ou subestação abrigada para esse nível de potência, e aí, claro, a proteção segue da mesma forma, proteção de baixa tensão, e a gente tem aquele cliente de subestação abrigada do grupo A. E aí, necessariamente, aquele cliente acima de 300 kVA de potência instalada, necessariamente ele vai ter o relé de proteção. Então, olha só, de todos os clientes que a gente está tratando, o caso mínimo exigido pela NBR 14039 é que acima de 300 kVA você obrigatoriamente vai ter relé de proteção. Abaixo de 300 você nem sempre vai ter pela NBR 14039 quando se trata de proteção de subestações. Então, você vê que mesmo quando eu tenho subestação aérea, pode ser que eu seja exigido, obrigado, e eu vou te falar quais situações, colocar isso daí. A gente tem também, dentro dessas situações, quais são os clientes, as concessionárias vão pedir proteção na baixa tensão. São aqueles clientes do grupo A, né, normalmente até 300 kVA, que eles vão ter gerador em paralelismo momentâneo, ou seja, o cliente ele tem ali uma situação que para ele é mais interessante tocar um gerador a diesel no horário de ponta. Ele não é interessante ele ficar com a concessionária naquele momento, porque é muito caro. E aí ele entra com o gerador dele, num dado momento ele vai ter que entrar em paralelismo com a concessionária, porque ele não quer que a energia dele interrompa. Então o que acontece? Concessionária fornecendo, o gerador dele entra na ponta, assume a carga, desabilita a concessionária. Existe um momento que eles estão ao mesmo tempo no barramento do cliente, sai a concessionária, ele puxa a carga, né? E aí ele assume ali do horário de ponta. Acabou o horário de ponta, ele fecha a concessionária sincronizando, entrega a carga para a concessionária e aí ele abre a concessionária. Então, nesses casos que eu tenho subestações aéreas, tem situações que eu vou ter proteção na baixa tensão do transformador. E é claro, né, gente, os casos de microgeração distribuída também, a gente tem muitos casos. Fontes, tipos de fontes específicas, eu vou ter proteção na baixa com relé. Não são todos os tipos de geração, a gente vai entender. E no grupo B, né, gente, no grupo B, quando eu tenho microgeração também no grupo B, na baixa tensão, eu vou ter situações de relé na baixa tensão também.